A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida, casa, família e ministério. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão de uma palavra que é tão gloriosa, uma palavra tremenda escrita pelo apóstolo Paulo. Com você quero estar lendo livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6, que assim vai dizendo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo de número 3, vai nos passar lições gloriosas, dentre as quais Paulo, direcionando estes versículos, vai procurar aniquilar o pensamento contencioso da igreja, pensamento de contendas e dissensões entre os irmãos em Cristo. Alguns dos coríntios, da igreja de Coríntios, haviam se dividido. Uns diziam ser de Paulo e outros de Apolo, como se Paulo e Apolo fossem pessoas que lutassem entre si. Na verdade, tanto Paulo como Apolo eram ministros do Evangelho de Cristo. Eles não estavam procurando dividir a igreja, mas sim converter almas a Cristo e conduzi-las à igreja. E nesse sentido, o apóstolo diz que ele plantou e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Todavia, o que Paulo estava querendo dizer? Na verdade, ele estava mostrando aos coríntios que não havia dissensão entre ele e Apolo. Ambos estavam trabalhando pelo mesmo propósito, de pregar o Evangelho e ganhar vidas para Cristo. Olha o que o apóstolo diz. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7, que assim vai dizendo: Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, irmãos, nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas Deus, sim, Ele é o Todo-Poderoso. Olha, sabemos que a missão que Deus nos confiou de falar de Jesus e suas maravilhas não é fácil, pois existem muitos que em primeira instância não vão receber com os braços abertos a mensagem da cruz de Cristo e do seu amor imutável. Mas ainda assim, precisamos persistir em falar de Jesus, pregando o Evangelho a toda criatura. A palavra diz, para não lançarmos pérolas aos porcos. Em que sentido? De não deixarmos com que a palavra seja menosprezada por pessoas que não querem ouvi-la. E por isso, zombam e brincam com as coisas de Deus. Mas, apesar da rejeição, o nosso principal propósito com tais é orar por eles. Pois assim como talvez antes também rejeitássemos a palavra, hoje, pela graça de Cristo, somos participantes e herdeiros desta grandiosa promessa. A persistência no propósito precisa ser maior do que qualquer humilhação. A persistência no propósito precisa ser maior do que qualquer rejeição ou até perseguição que nós possamos sofrer. Olha, eu sei que para você é difícil insistir com alguém que aos seus olhos não tem jeito. Ele ou ela só comete erros e não mostra que realmente quer ter um compromisso com Deus. Mas, meus irmãos, que nós possamos nos lembrar que um dia o apóstolo Paulo também foi Saulo, o perseguidor da igreja. E o apóstolo Pedro, um dia, também se localizou na posição de Simão, que andava com uma espada na sua bainha, pronto para ferir e pronto para machucar. Mas, mesmo nessas condições,
tais homens encontraram em Cristo a mudança de vida. Não desista deste Saulo, um dia ele vai te dar orgulho na posição de Paulo. Não desista deste Simão, um dia ele também vai te dar orgulho na posição de Pedro. Não podemos esperar colher o que um dia nós não plantamos. Plante hoje, mãe, pai, esposa, esposo, filho ou filha. Plante na oração por aquele seu ente querido que está seguindo um caminho que ele não está vendo, que é para a morte. Mas você está vendo que tais circunstâncias podem tomar proporções desastrosas. Então ore, busque, chore no altar do Senhor por aquela vida. E não se esqueça que você pode até ser o agricultor que vai plantar ou regar a semente que Cristo depositou em suas mãos. Mas somente Deus vai dar o crescimento, segundo a força de vontade de cada um de nós, de querermos vivenciar o que Deus tem para nós ou não. Apesar das circunstâncias, precisamos cumprir o nosso papel, fazer a nossa parte e não perder a fé e a esperança de que Deus tem poder para fazer milagres. Que Deus te abençoe.